Quantas e quantas vezes você já se viu sonhando com a vida no Canadá, mas que ainda não conseguiu tirar o seu planejamento do papel? Pois bem, este vídeo ele é para você. Vou falar aqui sobre 5 pilares fundamentais que você precisa prestar atenção no seu planejamento para você morar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida. Esses pilares, eles serão fundamentais para você economizar dinheiro, economizar tempo e principalmente conseguir tomar melhores decisões, evitando assim inúmeros erros que vão fazer com que você não consiga tirar o seu planejamento do papel. Então vamos direto ao ponto. Tudo começa pelo perfil de imigração. Se você acompanha o nosso canal, muito provavelmente você já me ouviu falando sobre isso. Mas Lúcia, afinal, o que é perfil de imigração? Eu costumo usar simbolicamente essas canetinhas aqui para representar o seu perfil de imigração, porque muitas pessoas, elas acham, Lúcia, mas se eu sou médico, eu consigo morar no Canadá? Se eu sou dentista, eu consigo morar no Canadá? E a resposta não é tão simples assim, porque depende disso daqui, desse conjunto de informações que nós chamamos de perfil de imigração. O fato de você ser médico, dentista, advogado é apenas um ponto do seu perfil de imigração. Além disso, é preciso saber a sua idade, quanto tempo de experiência de trabalho você tem nessa área, qual é o seu nível de idioma, seja ele inglês, seja ele francês ou seja ele até mesmo os 2 idiomas. Se você possui dupla cidadania ou não, por exemplo. Então é um conjunto de informações que faz com que você consiga saber qual que é o melhor caminho para você. E assim, com todo esse conhecimento, você consegue tomar melhores decisões. Lúcia, mas como que eu faço para saber tudo isso? Nós fizemos um vídeo específico, um vídeo inteiro, falando apenas sobre perfil de imigração. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sugiro que você assista esse vídeo para você realmente abrir a sua cabeça, abrir os seus olhos para essa nova perspectiva, para você ser estratégico. Porque quem não conhece o próprio perfil de imigração e, o mais importante, não sabe como encaixar o perfil de imigração nas oportunidades do Canadá, são as pessoas que acabam caindo em conversa fiada, tomam decisões precipitadas e perdem muito tempo e dinheiro nesta jornada de imigração. Lúcia, como assim? Tem gente que é apaixonado por um determinado programa de imigração porque ouviu fulano de tal falando que conseguiu a residência permanente por aquele programa. Mas, se o seu perfil de imigração não é compatível com esse programa, você às vezes está perdendo muito tempo pesquisando sobre um assunto que o seu perfil não é compatível. Então você precisa correr atrás, dedicar o seu tempo para aquilo que é mais estratégico para o seu perfil de imigração. Então assista esse vídeo que ele vai te dar um pouco mais de clareza em relação a esse assunto. Segundo pilar importante, idioma. Inclusive, ele é um dos pontos do seu perfil de imigração, um dos pontos essenciais, fundamentais, imprescindíveis do seu perfil de imigração. Então eu já quero que você preste atenção no que eu vou dizer, porque eu já vou quebrar um mito que muita gente continua acreditando. Vem cá, repete comigo. Não basta saber o idioma. É necessário ter o resultado do teste de proficiência. Se você ainda não compreendeu isso, você não possui uma estratégia de imigração. Eu sinto muito, mas essa que é a verdade. Esse é inclusive um dos atalhos dessa jornada de imigração. Muita gente busca o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, só que ela ainda não percebeu, ela ainda não conseguiu compreender este ponto que é essencial da jornada. Se você não tem um planejamento em relação ao idioma, você não começou sequer esta jornada de imigração, porque isso aqui é fundamental. E se você realmente quer economizar tempo, você já deveria estar se preparando para o teste de proficiência. Então eu vejo pessoas que estão aí há anos pesquisando sobre a jornada de imigração, como morar no Canadá, assistindo a história dos outros, mas ela nem sabe qual teste que é melhor para ela fazer, qual nível que ela precisa atingir nesse teste para ela se tornar
minimamente competitiva nos programas de imigração e, principalmente, se o idioma que ela decidiu estudar é realmente o mais estratégico para o perfil de imigração dela. Então, se você não sabe esses 3 pontos, você não tem um planejamento. Porque saber responder essas questões é essenciais para você não perder tempo e principalmente dinheiro. Porque às vezes isso não é incomum e já analisa aí dentro da sua jornada se você já fez isso. Ah não, eu vou começar aqui comprando qualquer curso de inglês, qualquer curso de francês e eu vou começar a estudar. Aí esse começar a estudar da pessoa é estudar talvez 2 vezes na semana, 1 hora, 1h30 e assim ela vai levando. Tem gente inclusive que já terminou até esses cursos, mas ela não começou sequer a estudar para o teste de proficiência. Então lá no site oficial não está escrito assim, você concluiu o curso de inglês e francês, agora você pode aplicar. Não, está escrito assim, ó, se você atingir no mínimo a nota X no teste Y, aí você consegue aplicar. É isso. Então se você não tem nenhum planejamento para você alcançar essa determinada nota naquele determinado teste, infelizmente, você está perdendo tempo. Então não adianta se sentir frustrado, angustiado, achando que você não está evoluindo, porque é justamente uma falta de decisão da sua parte em relação à jornada de imigração que está te colocando neste cenário. Então o que você precisa fazer? Decidir qual é o teste de proficiência que eu vou me dedicar. Qual é o nível que eu preciso atingir e como que eu vou estudar para atingir esse determinado nível. Você precisa ter um planejamento de estudos. Você precisa estudar todos os dias, resolver simulados, afinal é uma prova que você está se dedicando, é um teste de proficiência. É assim que você muda o jogo. E nós temos um vídeo, aliás, não é nenhum vídeo, são vários vídeos sobre esse assunto aqui no nosso canal. Se você é novo aqui no nosso canal, eu até sugiro que você assista esses vídeos para você aumentar o seu nível de conhecimento sobre um dos pilares essenciais para o seu planejamento. Eu garanto que depois de você assistir esses vídeos, você vai compreender com muito mais profundidade sobre este ponto que pode literalmente transformar a sua jornada de imigração. Inclusive, já vou aproveitar e deixar a indicação dos meus professores aqui para você. São professores que têm programas de estudo específicos para os testes de proficiência, que é isso que realmente vai te ajudar a abraçar essas oportunidades. Então, se você deseja seguir pelo caminho do inglês porque é mais vantajoso para você, vou deixar aqui a indicação dos meus professores, tanto para a prova do IELTS quanto para a prova do CELPIP, e também se você decidiu aí realmente seguir pelo caminho do francês, vou deixar a minha indicação de professora tanto para a prova do TCF Canadá quanto para a prova do TEF Canadá, e os links estão na descrição deste vídeo. Terceiro pilar, e este também, infelizmente, costuma ser um dos mais negligenciados, que é o mercado de trabalho. Não é incomum das pessoas chegarem aqui no Canadá e elas falarem: ai, Lúcia, agora o que eu faço para conseguir um emprego? Não é o que você faz, é o que você já deveria ter feito antes de chegar no Canadá. Muita gente espera chegar aqui no Canadá para então ela começar a aprender sobre o mercado de trabalho dela. Você já começou atrasado. Você vai demorar muito mais tempo para conseguir um emprego aqui no Canadá. Tudo começa antes de você chegar no país. Você consegue aprender sobre a sua área de trabalho, fazer conexões importantíssimas com pessoas que já atuam na sua área de trabalho aqui no Canadá. Você já vai ter muito mais conhecimento em relação a currículo. Você consegue fazer o que eu chamo de teste de currículo. Quem faz parte da nossa comunidade já sabe o que é isso. Você já consegue melhorar o seu currículo infinitamente antes de você chegar no Canadá. Quando você chega aqui, você já tem uma bagagem que pouquíssimas pessoas têm. E essa bagagem, ela te dá muito mais conforto na hora de você conquistar o seu primeiro emprego aqui no Canadá. Você vai ter uma melhor noção de que salário de fato você consegue aqui no Canadá, a questão do imposto, quanto de imposto que vai ser descontado naquela faixa salarial, como que você consegue negociar um melhor salário, como que você consegue utilizar a experiência
experiência que você tem do Brasil aqui no mercado de trabalho canadense. Então, você percebe que não é tão simples assim, chegar no Canadá, abrir o primeiro site de emprego e sair aplicando a esmo para as vagas de trabalho. Não é assim que funciona. Já passou a época em que simplesmente você chegava aqui no Canadá, o Canadá estava precisando de tantos trabalhadores e que era tão fácil conseguir um trabalho. Não é realidade. Infelizmente, se você ainda acredita nisso, significa que você não está pesquisando sobre o país. Conseguir um trabalho no Canadá dá trabalho. E não é pouco. Então, quanto antes você começa a se preparar em relação a isso, mais fácil vai ser a jornada após você chegar no país. E mais fácil não significa que vai ser fácil, porque nada nesta jornada é fácil. Se você ainda também acredita nessa ilusão, sinto muito, mas nada é fácil. Nada é simples. Você realmente precisa percorrer um caminho para tornar aquilo mais fácil. E esse caminho você já pode começar ainda do Brasil. Nós fizemos já também vários vídeos sobre esse assunto, vou deixar o link aqui na descrição. Cada um desses vídeos tem mais e mais informações sobre esse assunto. São vídeos bem mais completos sobre este pilar que ele é fundamental para o seu planejamento. Então, por gentileza, assista esses vídeos para você realmente também aumentar o seu nível de conhecimento sobre essa jornada de imigração. Quarto pilar importante: planejamento financeiro. Não é incomum de nós ouvirmos por aqui: eu não consigo imigrar porque eu não tenho dinheiro. Na verdade, você não consegue viver se você não tem dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa: a vida ela funciona desse jeito. Qualquer lugar do mundo, se você não tiver dinheiro, você não paga suas contas. Só que muitas vezes, para a maioria das pessoas que a gente acompanha aqui no nosso canal, que seguem as nossas redes sociais, a questão não é nem que, eu não tenho dinheiro. Na verdade, falta ordem no dinheiro que já se possui. Se você não tem o mínimo planejamento financeiro dentro da realidade que você já vive no Brasil, pode ter certeza, esse seu problema de falta de dinheiro, ele vai te acompanhar em qualquer país que você morar. Não, mas no Canadá eu vou ganhar mais dinheiro. Amigo, não cria essa ilusão na sua cabeça, porque aqui se ganha em dólar, mas se gasta em dólar. Então quebra aí o mito, muita gente tem essa irreal ideia do sonho americano muitas vezes, que ela vai ganhar em dólar, vai viver uma vida de rei, carro de luxo, blá. Amigão, essa não é a realidade. Desculpa te avisar, mas essa daí não é a realidade. Tá? Você ganha em dólar, mas você paga imposto em dólar e o seu custo de vida ele é em dólar. Então você precisa de uma organização financeira para você realmente conquistar objetivos aqui no Canadá. O custo de vida, dependendo da cidade que você for morar, ele não é barato, tá? Não sei se você já colocou isso aí nas suas pesquisas, mas dependendo da sua realidade profissional, você realmente vai ter que ter uma organização financeira. Então, se você tem essa ideia de que eu vou para o Canadá e lá eu vou ganhar muito dinheiro, cuidado! Isso aí pode ser uma grande ilusão. Você pode estar colocando todo o seu planejamento numa base muito frágil. E se quando você chegar aqui, você se deparar com essa realidade, pode ser que todo o seu planejamento, vá para a ruína. Por quê? Porque era muito frágil a sua motivação para você vir aqui para o Canadá, achando que, de uma forma bem ilusória, você ganharia muito dinheiro. Então, vamos... pés no chão, volta aqui para a realidade. O primeiro passo em relação a este pilar, que é o planejamento financeiro, é você organizar as finanças que você já tem. O pouco pode ser muito pouco, não importa se é pouco o que você ganha. Quanto mais você se organiza financeiramente, melhores serão os frutos, mesmo que você ganhe pouco. E nesse sentido, eu até tenho muito orgulho da nossa comunidade, principalmente alguns integrantes que eles se destacam nesse sentido. Um dos integrantes ali da nossa comunidade, ele vendia doce na rua. A mulher dele fazia os doces em casa e ele ia para a rua para vender esses doces, para conseguir ganhar dinheiro para chegar aqui no Canadá. Adivinha o que aconteceu? Ele chegou aqui já com a residência permanente aplicada, conseguiu a job offer do Brasil e já veio aqui para o Canadá com a residência permanente aplicada. Essa é apenas uma das histórias ali dos integrantes da nossa comunidade. Pessoas que, mesmo com pouco, elas se organizaram para realmente fazer um planejamento financeiro para tornar este sonho
em uma realidade. Aí vem a questão da disposição, o quanto você está disposto a se organizar financeiramente, primeiro ponto. Segundo ponto, buscar renda extra. Se você, com o seu salário, você não consegue atingir determinado objetivo financeiro, é possível ou não buscar uma renda extra? Investir o dinheiro que você já tem, fazer esse dinheiro trabalhar para você. Ou então, você economizar, talvez em determinados pontos aí da sua realidade financeira, você consiga economizar. Então são pequenos ajustes dentro da sua realidade que você consegue fazer para melhorar esse ponto do planejamento financeiro. Então existem dois tipos de pessoas, aquela que realmente tem um problema e vive abraçada no problema, agarrada no problema, que é eu não tenho dinheiro, e tem o segundo tipo de pessoa, que é a que resolve o problema. Ela sabe que, de acordo com a realidade financeira dela, ela não conseguiria abraçar determinada oportunidade, mas ela vai dar um jeito para melhorar essa condição. Qual dessas duas pessoas é você? Quinto pilar e um dos mais importantes, que é a expectativa versus a realidade. Muita gente tem uma expectativa que ela não coincide com a realidade do país. Às vezes ela criou uma ideia ilusória em relação ao Canadá. Para quê? Para se motivar, para ter energia para colocar esse planejamento em ação. Sinto muito, mas se você está agarrado a uma expectativa muito alta e que não coincide com a realidade, o choque que você vai ter quando você chegar no Canadá, ele realmente pode te gerar uma frustração. E aí, meu amigo, você vai lembrar de tudo que você deixou lá no Brasil em busca de uma ilusão. E é aí que muita gente começa a reclamar do Canadá. Não porque o Canadá seja um país ruim, mas é porque aquela ideia ilusória que a pessoa sustentou por muito tempo, ela não existe. Ela simplesmente não existe. Por isso que o planejamento ele é fundamental, para já te preparar da realidade. E esse que é o ponto que muitas pessoas elas acabam ignorando. Falam assim, eu não quero saber da realidade. Não me fale dos problemas. É importante que você saiba dos problemas. Por quê? Porque assim você consegue se preparar para lidar com eles quando você chegar aqui no Canadá. Por exemplo, o recomeço profissional, o pilar do mercado de trabalho que nós falamos. É preciso ter uma ideia que seja compatível com a realidade. Por isso que você estudar sobre o mercado de trabalho, ele é fundamental. Para quando você chegar aqui no Canadá, você saber exatamente a realidade que te espera. Porque se você constrói o seu planejamento com base em uma ilusão, a queda que você vai ter quando você chegar aqui no Canadá vai ser muito grande. Da mesma forma, o choque cultural. Muita gente ainda tem uma ideia muito errada em relação ao que é o Canadá. Eu já te pergunto, você sabe como é o Canadá? Escreve aqui nos comentários qual que é a sua expectativa em relação ao Canadá. Eu acho que esse é o principal ponto que você precisa ter em mente. Escreva no papel qual que é a sua expectativa em relação ao Canadá. Como que você visualiza a sua vida aqui no país? Como que você imagina que vai ser a sua vida morando 5 anos no país, por exemplo? Faça esse exercício para você realmente ver se aquilo que está na tua cabeça em relação ao Canadá coincide de fato com a realidade. Você acompanha as notícias do país, você sabe como que é o multiculturalismo aqui no Canadá, você sabe como lidar com diferentes sotaques de pessoas que estão vindo de várias partes do mundo aqui para o Canadá? Ou você ainda acredita que o Canadá é um país que majoritariamente você vai encontrar pessoas brancas, loiras, de olho claro, que falam sotaque limpo canadense e que em todos os lugares que você vai, todo mundo tá com a camisetinha vermelhinha do Canadá como se fosse Canada Day? Porque tem muita gente que tem essa ideia irreal do Canadá. E não é verdade. É um país multicultural, especialmente se você está indo para grandes centros. Cidades como Toronto, por exemplo, Vancouver, por exemplo, você vai encontrar pessoas de todas as partes do mundo. Então, quanto mais realista você for no seu planejamento, mais leve vai ser a sua adaptação ao país. Então, muita gente tem uma adaptação difícil porque a realidade que ela encontrou aqui no Canadá não coincide com a expectativa que ela tinha do país antes de chegar aqui. Então, esses são 5 pilares fundamentais para você estruturar o seu planejamento. Ele não é opcional. Eu sinto muito se você acredita que, não, eu faço isso se eu quiser. Se você não fizer, a chance de você se frustrar
ela é muito grande. E como eu costumo dizer, essa jornada de imigração, ela não é para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a viver como um imigrante. E justamente pensando nisso, nós criamos a jornada da decisão, que é um passo antes de você encarar a jornada de imigração. Porque tudo começa na decisão de você realmente se dispor a trilhar essa jornada. Então, na jornada da decisão, você vai ter acesso a 15 passos. Nesses passos, eu vou guiar você a pontos essenciais que você precisa prestar atenção no seu planejamento para você verificar se esta vida como imigrante ela vale ou não vale a pena para você. Então, se hoje você está em dúvida, inseguro, dividido, se vale ou não vale a pena, se você deve ou não morar em outro país, eu criei a jornada da decisão justamente para isso, para você ter mais clareza em relação a essa jornada, para você tomar melhores decisões, saber exatamente como que é a vida de um imigrante. Então você vai tomar uma decisão consciente em relação à realidade do Canadá e vai parar de ficar assistindo inúmeros vídeos na internet, acompanhando a vida de várias pessoas, vendo a história de outras pessoas, ao invés de começar a decidir pela sua, a começar realmente a escrever o seu planejamento e tomar decisões que sejam compatíveis com o seu perfil. Então são passos práticos para você conhecer a realidade e com base nisso você e sua família terão mais clareza em relação a esses passos que vocês precisam trilhar nesta jornada de imigração. E eu costumo dizer que a primeira aula é um choque de realidade. Eu apresento a história de um imigrante mostrando tudo aquilo que você precisa prestar atenção para você não perder tempo e não perder dinheiro nesta jornada, porque tudo isso vai contribuir para você ter mais qualidade de vida aqui no Canadá se você decidir seguir por esta jornada. Então, para você se inscrever na jornada da decisão, eu vou deixar um link em um comentário fixado aqui embaixo. Clique e assista a primeira aula. Ali você vai ter um pouco mais de noção em relação ao que é, de fato, uma jornada de imigração. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, já deixa o seu like aqui para nós, que assim o YouTube compartilha este vídeo para mais e mais pessoas. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele para você se tornar inscrito aqui do nosso canal. Tem também um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você será alertado sempre que nós postarmos novos vídeos por aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!